Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Estou um pouco atrasado no vídeo de hoje também, mas galera, eu preciso falar isso aqui, tá? Eu estou com uma gripe absurda. Ontem, basicamente, eu fiquei deitado o tempo todo. Então, me desculpa aí por esses atrasos. Me desculpa por não estar com a melhor cara possível e nem daquele meu jeitão mais feliz, né? Mas não é por nada, não. É só que eu estou passando por uma gripe muito forte. Nesse vídeo aqui, nós vamos trazer a importância de Xerém, né? E aqui você vai entender, porque eu sempre cobro, cara, a gente precisa utilizar Xerém, né? Também nós vamos falar de jogador do Flu que ficou fora da Copa, tá? É oficial, tem jogador do Flu que ficou fora da Copa e muito mais aqui no canal Hora do Flu. Mas antes, não se esqueça, por favor, de clicar no gostei e ajudar a gente aí se inscrevendo aqui no canal Hora do Flu. Estamos com quase 100 mil inscritos, né? Isso é bem legal, isso é incrível e muito obrigado a todos vocês pelo carinho de sempre. Vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Primeiro de tudo, eu quero já começar falando sobre quem fica fora da Copa. É isso, diretor? Então é isso. Olha só, gente. Serna tá fora da Copa. O Nestor Lorenzo entregou a pré-lista para a Copa do Mundo, né? E, segundo o Giba Pérez aqui, o Serna não está nem na pré-lista. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tá fora, tá? Quer dizer que o Serna, então, está fora da Copa do Mundo. Ele não vai para a Copa. Convenhamos, né? Convenhamos. Pô, tá sem bola, né? O Serra tá sem bola pra ir pra Copa, né? Depois da convocação dele, ele voltou mal e não conseguiu render nada, né? Eu acredito que isso possa ter pesado pra ele ter ficado de fora, mas é isso. Serna não desfalcará o Fluminense na Copa, né? O Serna continuará treinando aí, os jogadores terão alguns dias de férias, né? E depois volta com o elenco do Fluminense. Então é isso, Serna fora da Copa. Comente aí o que você acha disso tudo, qual é a sua opinião em relação a isso, se é justo, se não é. É, meu amigo, a vida é assim. Outra coisa que a gente quer trazer é que vai lotar, pelo jeito, vai lotar muito, né? Fluminense e Bolívar vai lotar demais. A gente já tem o leste inferior, já acabou, oeste inferior já acabou, a sul acaba muito rápido, né? Então a gente tem aqui a oeste e a leste também inferiores ali, acabou. Então a norte, a gente tem ali R$ 30 na norte e leste superior R$ 20, tá? Então você que pode e não espere, porque existe a possibilidade de você ficar fora do jogo, tá, meu amigo? Vai lá, que o Fluminense precisa desse seu reforço aí, né? Ah, eu vou ficar. Muito bom. Agora, é isso aqui, tá? Vamos trazer a importância, agradecer ao Thiago Manolo, nosso repórter, né, que preparou tudo isso aqui para nós trazermos para você hoje, a importância de Xerém, tá? E posso te afirmar que Xerém é mais do que o futuro. Ele é a sustentabilidade financeira do Fluminense e eu vou te mostrar nesse vídeo. Saiu uma informação, tá? Que o Barcelona intensificou os contatos por João Pedro. Aqui a gente vai saber quanto que o Fluminense vai ganhar, tá? Mas o Fluminense ganha um grande valor disso aqui. Já ganhou, né? O João Pedro já rendeu ao Fluminense alguns milhões e deve render mais. E se somar, sim, o Fluminense pode ganhar mais de 80 milhões só nessa janela aí. Olha como é importante você usar Xerém. Olha a renda que tá vindo, mesmo os jogadores já não estando aqui. Só o fato de termos ali revelado o jogador. Então, olha só. Primeiro, eu quero já começar falando do João Pedro, beleza? Deixa eu colocar na tela aqui pra vocês. Eu vou dar uma sumida aqui, mas daqui a pouco eu volto. Galera, olha só. João Pedro pode render ao Fluminense mais 14 milhões de reais caso ele vá para o Barcelona. Eu tava esperando sair uma notícia que intensificou. Como intensificou, a gente tem essa questão. O Flu já recebeu, né, cerca de 9 milhões de reais por ele, na transferência do Brighton para o Chelsea. Agora o Barcelona monitora e intensificou, né? Fixou o valor em 100 milhões de euros. O Flu tem direito a 2,5% por cento da venda pelo mais-valia, né? Não, na realidade não é o mais-valia, não. É aquele mecanismo de solidariedade, né? Da FIFA, esses 2% de sempre, né? 2,5% de sempre. Então, ele pode render ao Fluminense 23 milhões. É claro que é saída para ele apenas
no Barcelona vai ser 14 milhões, né? 14,5. Só que somando que já rendeu os 9 milhões do Brighton para o Chelsea, olha aí, a gente tem o João Pedro rendendo uma grana pra gente. É claro que eu preferia muito mais ser campeão mundial do que isso, né? Pô, porque ele brilhou na final do Chelsea. Eu ainda não perdoei o JP, tá? Mas é isso. Brincadeiras à parte, a gente tem o Evanilson também, que está sendo sondado pelo Brighton. Oh, Jesus. Pelo Manchester United. E a possível negociação gira em torno de 50 milhões de libras, senhoras e senhores. O Fluminense, claro, mais uma vez com direito em relação à solidariedade da FIFA, o Fluminense ganha 3,5. Ah, aqui é mais-valia, né? Ou é porque ele ficou mais tempo? Pode ser. Aí 13 milhões, né? Então, Evanilson pode render ao Fluminense 13 milhões. O JP 14,5. Só aqui a gente já tá falando, contando da transferência do Brighton do JP, a gente tá falando do Fluminense ganhar um total de mais de 36 milhões. Olha isso aqui, pessoal. De jogadores que já foram negociados, eles ainda estão rendendo. E isso aqui pode salvar o ano financeiro do Fluminense, tá? Tô te falando porque é muito dinheiro. Outro exemplo que eu quero trazer para você é do nosso querido André. Saudade, hein? André, né? Ele pode sair do Wolverhampton. O Wolverhampton mesmo, né? Que caiu para a Série B. E ele pode ir para o Leeds, tá bom? E esse valor o Fluminense pode receber cerca de 18 milhões, né? Porque o Fluminense tem 10% de mais-valia, né? Que é o lucro ali, sem falar nessa questão do mecanismo de solidariedade. Então, se juntar tudo, vai dar cerca de 18,5 milhões. Vai fazendo as contas aí, filhão. 36 mais 18, vai fazendo as contas aí que tu vai ver o quanto que Xerém é importante. Vamos ver o que vai acontecer, lembrando que a negociação que está mais perto de rolar é a do JP, mas existe essa situação e essa possibilidade também, tá? Eu confesso que eu não consigo ficar muito tempo sem aparecer aqui, não parece que eu tô dando treco. Mas olha só, continuando aqui, para terminar, a gente tem, esse aqui é polêmico, hein? Não, senhor, não, mas esse aqui é polêmico, tá? Cauã Elias pode render 32 milhões ao Fluminense. Infelizmente, o atacante, né, pode estar a caminho do Flamengo. É isso aí que a gente conseguiu apurar. O Flamengo tem um interesse. O Shakhtar aceita vender o Cauã Elias por 35 milhões de euros, né? E existe essa possibilidade do Flamengo pagar aí. Caso o Flamengo pague, né? O Fluminense tem 10% de direitos econômicos, assim como o André, né? Se bem que o André é mais valia, né? Que é só o lucro. E a gente tem aqui o mecanismo de solidariedade da FIFA. Juntando os dois, o Fluminense pode receber cerca de 32 milhões de reais caso o Cauã Elias vá para o Flamengo, tá? Esse aqui de longe é o pior exemplo, porque a gente está falando de um jogador que até pouco tempo atrás estava aqui, foi um dos responsáveis em salvar o Fluminense de uma Série B em 2024. Teve uma parte da torcida que até dizia, né, que levaria ele no aeroporto, e hoje, até hoje, a gente tem dificuldades em relação a centroavante, né? Complicado. Mas seria mais um caso do jogador que é muito talentoso, que vai lá para fora, brilha lá fora e volta para o maior rival que é o Flamengo. Então, assim, eu sinceramente, eu sei que, né, é claro que eu tenho que trazer aqui a questão financeira, né? Vai render o Fluminense cerca de 32 milhões, fora o que a gente já falou anteriormente, que ultrapassa 80 milhões, e para ser certo, é 86,5 milhões de reais, tá? Que o Fluminense vai ganhar caso todas essas negociações aconteçam no meio do ano, e isso pode rolar. Mostrando que o Fluminense, meu amigo, não dá para abandonar Xerém. O Xerém é a sustentabilidade financeira do clube. Agora, voltando a falar sobre Cauã Elias e Flamengo, é claro que eu não queria, né? Se fosse o Cauã Elias sendo vendido por um gigante na Europa, tudo bem. Pô, mas voltando já pro Flamengo, e Flamengo, querendo ou não, a gente tá sempre se enfrentando nas principais competições nacionais. É complicado, é chato, é um negócio que incomoda, né? Incomoda. E eu tô falando bem sério, eu sei que não vai ter flamenguista vendo aqui, não, mas, tipo, é muito chato. Ainda mais eu, que sempre fui um cara que defendeu muito o Cauã Elias por saber da qualidade que ele tinha desde menininho. Eu acompanho o Cauã Elias desde muito novo, e ele sempre foi muito monstruoso, né? Então é isso, mas o que importa são os valores, né? Fluminense com o Xerém, os meninos que estão lá na Europa, Fluminense só nessa janela pode ganhar mais de 80 milhões de reais.
Olha como isso salvaria o Fluminense financeiramente, né? Ou dá, é aquilo que eu já falei, sustentabilidade. Mas vale destacar aqui também que esse valor nem sempre é à vista, tá, pessoal? Esse valor nem sempre é à vista. Me arrisco a dizer que esse valor seria ali parcelado, mas que seja, é uma renda que está sempre entrando graças ao Fluminense revelar grandes jogadores. Então, assim, a gente tem um treinador que assumidamente ele nem disfarça que ele não gosta da base. Pô, tu vê. Quando o Fluminense tá perdendo pro Vitória, ele bota o Cauê Elias. Quando o Fluminense tá ganhando do Operário, o Cauê Elias nem no banco tá. Tá cortado. Então, assim, as oportunidades perfeitas que ele tem para poder revelar o jogador, para dar confiança pro jogador, para dar algum tipo de minutos pro jogador, ele não faz. Só coloca os moleques quando as coisas já estão indo pra, sabe? Deve ser para blindar ele, para falar, ó, eu não uso aí, ó, eu botei hoje. É, mas não é uma situação legal para você colocar os meninos. E é aquilo, cara. Tanto dentro de campo, os meninos, os moleques xerém são importantes, como você pode ver fora de campo, após serem vendidos, ainda estão rendendo milhões ao Fluminense. Tá bom, meus amigos? Então, é isso que a gente vai ficar ligado, vai trazer, e vale a pena a gente destacar isso aqui, a importância de xerém para o Fluminense, meus amigos. Não é só bola, não é só dentro das quatro linhas, é muito além disso, tá? A gente precisa ficar ligado em relação a isso e continuar revelando os jogadores, dando oportunidades, assim como foi o André, de ser campeão aqui e de poder, né, seguir a sua carreira onde sempre quis e tudo mais, né? Então, assim, é o perfeito, né? André, Martinelli ainda não saiu, espero que não saia, mas a gente tem que buscar isso aí, tá bom? Só queria trazer essas informações pra você, tá? Então é isso. Um beijo no seu coração, muito obrigado. Vou aqui deitar um pouquinho porque eu tô arrebentado. Tô falando aqui, mas meu corpo tá destruído. Parece que eu tô, sabe? Parece que me bateram. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Beijão. Fui.